aquietando e nós vamos nos colocando no nosso devido lugar para entender que a glória é toda do nosso Deus. Não há nada que nós fizemos, não há uma iniciativa, uma manifestação, uma ideia que tenha sido essencialmente nossa e que nós colocamos em prática e por isso aconteceu um crescimento ou o que quer que seja. Ainda que muitas pessoas levem a fama pelo crescimento, daí escrevem livros, né? Se tornam best-sellers e uma série de coisas, aquele crescimento daquela igreja, naquele local específico, ou numa cidade, ou num país, ou numa vila pequena, só aconteceu porque foi uma grande bênção de Deus. E isso nós aprendemos logo no início com os patriarcas. Quando você lê a história de Isaac, fica evidente que há uma compreensão de que quando Deus nos abençoa, nós podemos nos multiplicar nas mais variadas frentes. Podemos nos tornar riquíssimos e podemos nos tornar paupérrimos. Podemos ter uma grande quantidade de servos ou pessoas ao nosso lado e podemos estar sozinhos. A bênção de Deus não significa só quando eu tenho poder aquisitivo, quando eu tenho poder, seja ele econômico, seja ele o poder de colocar as minhas ideias, ou de dizer que eu sou o líder, ou o que quer que seja. Tá? E essa compreensão também me ajuda a ser fiel. Porque senão eu vou olhar para o profeta Jeremias e falar que ele foi um fracassado. 40 anos de ministério. Não há notícia de uma conversão. Ele mesmo chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, pediu várias vezes para morrer, nem ele aguentava a sua tarefa. Mas quando ele foi chamado, Deus falou, eu te chamei do ventre materno. Você vai falar às nações e ninguém, absolutamente ninguém vai te ouvir. E eu me lembro de um capítulo que ele fala assim, eu resolvi ficar quieto, eu não vou falar mais porque eu não estou aguentando. Aí ele fala assim, a palavra de Deus se esbraseou, sabe? Pegou fogo no coração dele, ele falou, então eu não tenho como ficar quieto e eu vou voltar a falar. E por falar ele foi preso, por falar ele foi lançado numa cisterna, por falar ele foi levado para o Egito, que não era a vontade de Deus, tudo porque se comprometeu com Deus. E outros homens, como o apóstolo Paulo, que você fala assim, parece que não acontecia nada, e ao abrir a boca, tudo acontecia, né, bem encaixadinho assim, de maneira que o reino de Deus avançava. São ideias nossas, são maneiras que nós pensamos. Mas quando você lê as Escrituras, você vai ver que existe um Deus soberano, que está controlando todas as coisas, que dá as cartas, que toma as decisões, que usa instrumentos humanos, sejam os seus servos ou não, e nada acontece fora da sua vontade. Mas nós que somos o seu povo, precisamos ter ouvidos atentos para ouvir a sua voz, conformar a sua vontade e tomar decisões sábias em meio a tudo isso. E é o que conta a história de Isaac. Isaac é o filho da promessa, é o filho de Abraão, o qual Deus havia prometido que ele, Sara, teria. Com 100 anos, aos 100 anos do seu pai, 90 de sua mãe, ele nasce. E depois, aos 40 anos, o seu pai o casa com Rebeca. E a partir dali vai começar a contar a história de Isaac, né, como um dos patriarcas. E alguns chamam ele do elo mais fraco aí dos patriarcas. Eu discordo dessa posição. Me parece que ele foi talvez o mais sensato. Foi o único que casou com uma única mulher. Né? Foi o único que foi o mais pacífico. Evitou as brigas de todas as maneiras. E tomou as decisões mais sábias à luz da vontade de Deus. Ainda que às vezes numa leitura meio corrida, parece que ele é um pai displicente por não corrigir os seus filhos. Mas ele me parece mais atento que todos e, de uma maneira inusitada, os criou e os preservou na presença de Deus, exceto, claro, um deles que é Esaú, que fugiu da presença de Deus por uma escolha própria, e a Bíblia fala que ele tomou essas decisões pela sua própria arrogância, pela sua própria maneira de querer agir e de rejeitar, de colocar de lado aquilo que era a bênção de Deus. Aqui no capítulo 26, Deus vai visitar Isaac, vai reafirmar a promessa que fez e vai lhe dar-lhes algumas orientações claras. Por exemplo, não vá para o Egito, você vai ficar aqui na terra mesmo de Canaã, ainda não é o tempo que eu vou dar a terra para você, mas aqui eu vou te abençoar e os seus inimigos vão reconhecer isso. Sua vida, como a de todo crente, não será fácil, que é um tipificar daquilo que seria a vida de Cristo ou da igreja, mas fique tranquilo, eu estou no controle de tudo.
Então, é o mesmo desafio que nós enfrentamos diariamente quando nós pensamos em multiplicar. Volto a repetir, quando nós falamos de multiplicação, nós estamos falando em crescer a medida e a estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não pode perder isso de vista. A igreja tem que entender isso. Quando eu falo igreja, não estou falando da instituição, não estou falando do templo, estou falando de nós que somos homens e mulheres que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Como eu disse semana passada, falando um pouquinho, lembrando meu pastor, eu fazia várias perguntas para o meu pastor. Eu era um adolescente assim, bem radical, e eu fazia perguntas, na minha opinião, difíceis para ele, de coisas. E eu lembro uma vez que eu perguntei para ele, pastor, se o senhor sabe todos os problemas da igreja, por que o senhor não resolve? E ele só riu, nunca me respondeu. Aí quem diria que eu ia virar pastor, né? Coisa, né? Hoje eu entendo. Aí eu tenho a resposta que ele não me deu lá. Deus não me deu autoridade de resolver absolutamente nada. É Ele que resolve. Uma vez você me procurar no campo e falou, pastor, então como é que é? Fala, esse é um problema, essa é uma dificuldade, isso aqui está errado, isso aqui. Vai acontecer o quê? Absolutamente nada. Porque a mudança na vida do povo de Deus só acontece quando há um toque do Senhor. Porque senão, gente, grandes pregadores como Isaías, Jeremias, Elias e tantos outros, né, teriam feito um sucesso tremendo. Eu digo sucesso em termos das pessoas falam, nossa, é isso mesmo, eu estou errado. Pelo contrário, as pessoas o ignoravam, né? As pessoas faziam de bobos. Tem uma expressão nos profetas menores que eu acho muito engraçado. As pessoas mofavam dele. Eles falavam e as pessoas mofavam deles. Então, quer dizer, não davam a mínima para as coisas que eles falavam. Jesus também falou, se todos ouvissem Jesus, a vida deles teria sido outra. Então, essa dinâmica é muito traumática para a vida de um pastor. Porque ao mesmo tempo ele sabe que ele está diante de Deus e ele então, todo pastor faz isso, ele procura pessoas que são seus conselheiros e seus mentores para ele falar assim, eu sou mole demais, é eu que devia fazer isso, é eu que não converso, isso aqui é culpa minha. Porque ainda mais nós, pastores presbiterianos, nós temos a clara noção do que a Bíblia fala, que um dia nós vamos ter que dar conta para Deus de como nós pastoreamos o rebanho dele. E aí, gente, é de arrepiar. Porque Deus não vai falar, eu vou falar, eu não sabia, ninguém deixar, ninguém queria ouvir. Fala, não tem compromisso nenhum com essas coisas. Te dei a tarefa, te capacitei, não disse que você teria que mudar ninguém, mas você avisaria as pessoas, você proclamaria o Evangelho, e é o Evangelho que faz a diferença. Então esse é o nosso maior desafio. Então não é porque o pastor vem e prega, não é porque o pastor coloca, ensina outros irmãos, que nós vamos mudar. Nós precisamos estar mais atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Como eu já disse, isso me preocupa muito. Na minha opinião, ou então, se eu estiver equivocado, aí estou colocando em xeque aqui meu próprio ministério. Né? Eu entendo que nós estamos passando por um avivamento. Só que avivamento, gente, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem vocações, não é avivamento. Aí você pode ler em qualquer lugar, inclusive na Bíblia. Então, ou eu estou errado, e aí estou colocando a minha fidelidade como pastor aqui à prova, ou está havendo uma resistência nossa como igreja. E isso só Deus pode esclarecer. Me preocupa profundamente. Eu não quero ser como o povo de Israel que está na porta para entrar na terra prometida e por medo, por desconfiança de que Deus é poderoso para nos introduzir ou fazer algo grandioso, a gente volta atrás. E esse é um temor que qualquer pastor vai sempre ter, mas ao referir, nós precisamos sempre avaliar a nossa própria vida à luz daquilo que Deus está fazendo e entender a vontade dele. Tá? Pensando nisso, eu quero falar nessa noite então sobre os caminhos da multiplicação e quero usar esse único verso aqui para dizer que há 3 caminhos apenas da multiplicação. Não há outra maneira, não há uma estratégia humana, não depende de mim ou de você ou de quem quer que seja. Tá? E isso é moldado aqui na vida de Isaac, e se você ler toda a Escritura, todo o ambiente da igreja, seja do Velho ou do Novo Testamento, vai ser ambientado diante dessa verdade. Então a minha vida e a sua vida também precisa ser ambientada dessa maneira. Então o primeiro caminho da multiplicação, e eu estou falando de crescermos à medida da estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a bênção de Deus. Veja que diz assim o final do verso, porque o Senhor o abençoava. Não diz que porque ele era bom,
não diz que ele fez um curso na Embrapa, não diz que ele era do agro, não diz que ele tinha o que quer que seja. Diz que o Senhor o abençoava. Não é porque ele era um gênio, não é porque ele tinha conhecimento, mas certamente ele tinha conhecimento, tá? De plantação, das coisas. Mas diz o texto, porque o Senhor o abençoava. É isso que nós muitas vezes não entendemos. Ou, irmãos, nós experimentamos a bênção de Deus, ou não vai acontecer absolutamente nada na nossa vida. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus. O que acontece de bom na minha vida, na sua, da nossa família, da igreja, desse mundo, é a bênção de Deus. Não é por causa de nós. Não é porque eu orei. Ainda que Deus mande eu orar para que Ele intervenha. Não é porque eu saí, atravessei a rua e falei para o meu vizinho que ele se converteu. É porque Deus abençoou. Enquanto a igreja, como o povo de Deus, não compreende isso, ela sofre muito. Porque definir bênção para nós é um outro patamar. Bênção é ter tudo que você quer. Eu já contei essa história aqui, mas cantou a música, eu até lembrei. Eu lembro que eu estudava em Belo Horizonte, eu vim de uma igreja pobre, meu pai era pobre e meu presbitério era pobre. Então, quer dizer, era todo mundo pobre. E eu fui para o seminário no segundo ano, ninguém mais tinha condição de pagar absolutamente nada. E eu ganhava meio salário mínimo de uma congregação em Contagem. E eles me ofereceram um cômodo lá da congregação para mim morar. Depois eu consegui uma bolsa no seminário que era para ser porteiro. Eu trabalhava das 2 às 10 da noite. E eu ganhava 2 salários mínimos, naquela época R$320. Pagava 280. Eu ia na 8ª igreja, eu dava R$32 de dízimo e sobrava R$8. E foi o tempo, e foi como Deus quis me abençoar. Mas você acha que eu achava que era benção? Eu lembrei porque cantava essa música na 8ª igreja, eu falei assim, como é que Deus está no controle se está essa confusão? Mas nunca me faltou nada. Hoje, 25 anos depois, olhar para trás, é entender que foi a maneira que Deus deu. Então assim, eu ficava com raiva, que eu tinha que trabalhar, ficava preso numa guarita lá, abrindo, atendendo telefone, coisa chata. E lá foi quando eu aprendi assim, quando eu ficar com raiva eu vou fazer algo útil. E aí eu li a Bíblia. Então eu li a Bíblia por ano 4 vezes. Porque das 2 às 10 da noite eu ficava preso dentro de uma guarita, então eu falei, então eu vou ler minha Bíblia. Então eu li a Bíblia 4 vezes por ano. Depois de lá nunca mais consegui ler a Bíblia 4 vezes. Eu leio uma média de 1 ou 2. Esse ano vou ler 2 vezes. Percebe que Deus tem seus meios? Mas você acha que eu estava gostando? Você acha que eu ficava feliz? Nossa, que delícia ficar aqui e tal. Pensava assim, poxa, podia ter uma igreja um pouquinho melhor, que tivesse pelo menos uma condição de me ajudar de alguma maneira. Nossa, meu presbitério, presbitério ruim, me mandou aqui. Esses são os pensamentos nossos. Nem sempre nós entendemos como vai se dar a bênção de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque às vezes Deus está nos abençoando e nós estamos achando assim, eu não estou sendo abençoado. Porque a minha visão é míope, é torpe, diante daquilo do que Deus está fazendo. Porque a nossa perspectiva de bênção é ter fartura de qualquer coisa. Mas geralmente um crente farto é o primeiro ou é o mais propenso a se afastar de Deus. E cair na idolatria de uma troca muito simbólica, onde você troca Deus pelo dinheiro. E Jesus falou, não tem como servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Você já parou para pensar como é que serve o dinheiro? Lavar os pés do dinheiro, pôr o dinheiro sentado? Não, é igualzinho Deus mesmo. Você confia que o dinheiro é a sua resposta, não é? Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu ia ajudar a igreja. Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu ia pôr o meu filho numa escola melhor. Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, a minha vida estaria mais fácil, aí eu iria mais na igreja. Para. Você sabe que isso não funciona assim. Isso é uma ideia tola nossa, ingênua, que nos aponta mais para a idolatria do que para experimentar a bênção de Deus. Então não importa onde Isaac plantou, nem como ele plantou. Importa que Deus estava abençoando ele. Lembra quando o salmista fala das torrentes do Negueb, de plantar no deserto? Quem sai chorando enquanto semeia, nem sabe se vai chover ou não. É disso que ele está falando. Não importa o lugar onde você está semeando. Quem abençoa é Deus. Nós temos irmãos que estão em igrejas há muitos anos. E não acontece absolutamente nada.
Nós temos irmãos missionários e conhecemos a história que pregaram 1, 2, 3, 4, 5 décadas. Morreram e 2 ou 3 gerações depois, aquilo que ele fez lá atrás, todo mundo falava foi um fracasso, frutificou. Sabe por quê? Porque nós não temos o controle da bênção de Deus. Nós só confiamos que Deus é aquele que nos abençoa. Que Deus é aquele que multiplica as coisas. Que Deus é aquele que nos ajuda. Então o crente, quando vem à igreja, ele precisa ansiar por uma mudança completa da sua vida. Senão cantamos com o coral infantil aqui à toa sobre o fruto do Espírito. Você vive nervoso, bravo com todo mundo, não se dá bem com ninguém. Que evangelho é esse? Ou o coral infantil errou de cantar aqui? Bem-aventurados os pacificadores serão filhos de Deus, você é o primeiro a começar as brigas? Como é que funciona? Então nós precisamos compreender que o evangelho precisa fazer sentido na nossa vida. E talvez não faça na vida de algumas pessoas, e aí o problema não está no evangelho, está nelas. Talvez algumas pessoas precisam procurar ajuda médica. Talvez algumas pessoas têm problemas mais sérios, aí não adianta culpar o evangelho, porque, irmãos, o evangelho, está aqui o reverendo Melquisedeque, está aqui o presbítero, irmãos, o evangelho é o poder de Deus que transforma a vida. Se nós falarmos assim, o evangelho não está transformando a minha vida, das duas, uma. Ou eu não me converti, ou eu me converti e não estou sendo discipulado, não quero crescer, e aí eu tenho algum problema, eu preciso procurar ajuda, seja ela psicológica, seja ela em qualquer frente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não há outra maneira da nossa vida mudar a não ser por isso. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você foi transformado, foi remido, foi comprado por Jesus Cristo para ter uma vida nova. Então, esse é o único caminho da multiplicação, a bênção de Deus. Mas há 2 ofertas de caminhos para nós aqui que complementam ou que salientam a bênção de Deus para nós. O segundo caminho é a obediência de Deus. Olha o que diz aí. Semeou Isaac naquela terra. A maioria de nós não quer semear onde Deus colocou a gente. A maioria de nós, e pode ser o meu caso, fala assim, nossa, se eu estivesse numa igreja maior, numa igreja melhor, se eu tivesse uns crentes melhores, um conselho melhor, um auxiliar melhor, tudo melhor, uma família melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma cara melhor, um corpo melhor, eu faria isso e aquilo. Lê do engano. Deus fala assim, semeia no lugar onde eu te coloquei. O que implica aqui é a obediência. Veja que Deus fala, não temos tempo de ler, mas fala assim para Isaac, no verso 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito. Egito é terra de fartura, gente. Rio Nilo. Você estudou aí, história, geografia, fértil, crescente, lembra? Todo mundo que é do agro queria estar lá. Aí Deus falou, não, você vai plantar aqui nessa terra de cascalho e de pedra. Talvez eu e você não obedeceríamos a Deus. Falar, Deus, aqui não vou plantar nada não. Nessa terra aqui não dá nada. Nessa igreja aqui é muito complicado. Nessa sociedade interna aqui o pessoal é isso. Nessa sala de escola dominical ninguém presta atenção e daí por diante. Eu não vou falar para os meus vizinhos não. O povo aqui é tudo coração duro, ninguém me cumprimenta. Sabe aquelas respostas que nós temos prontas e damos de cor e salteado para quem nos pergunta? Mas veja que a atitude de Isaac é totalmente inusitada porque ele obedeceu. Ele semeou onde Deus mandou. No cascalho e na pedra. Essa é a região lá. Onde ele estava na terra de Canaã. E ele obedeceu a Deus. Se é para semear, Senhor, eu vou semear. É isso que nós precisamos entender. A obediência a Deus ela é vital. Cantamos aqui, ó. Quem obedece os mandamentos, esse é o que ama o Senhor. Citou lá o Salmo 119, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É um dos primeiros versos que nós, como jovens, aprendemos na igreja. Se os jovens ainda não sabem, nós vamos ensinar. Não é? Quando a gente vai entrando ali na adolescência, lembra o pastor rapidinho já ensinava para nós. Gente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O pastor já ensinava para nós de primeiro, porque daqui da adolescência para frente a coisa se torna complicada. Mas era para que nós nos lembrássemos que obediência é vital.
Talvez você está achando ruim semear na sua família. Eu oro diariamente pelos meus filhos, preocupo com os meus filhos. Nem sempre eu vejo eles orando, nem sempre eu vejo eles lendo a Bíblia. Me preocupo profundamente. Profundamente. Falo. Vai falar, pai, falar nem sempre resolve. Eu oro. Todo dia. E peço para que Deus converta o coração dos meus filhos. E faça a obra dele. Porque você acha que funciona? Só porque eu sou pastor, o meu filho vai se converter automaticamente? Só porque eu sou pastor, Deus vai falar, não, já que ele é pastor, o filho... Não. Compete a mim, a minha esposa, lutarmos para que os nossos filhos compreendam o Evangelho e vivam para a glória de Deus. Antes de nascê-los, antes deles nascer, nós os dedicamos ao Senhor e eu lembro. Eu falo, Deus, lembra daquilo que nós fizemos antes deles nascer. E de acordo com a tua santa e bendita vontade, faz a sua obra na vida da minha família. Você acha que é fácil semear na vida de filho? Não é. É fácil semear na vida do esposo, da esposa? Não é. Ninguém está falando que é fácil. Mas a gente tem que fazer por obediência. Você acha que é fácil, às vezes, semear? O princípio nosso como ser humano é mais fácil. Falar assim, já que não querem, eu não vou falar mais. Mas não funciona assim. Nós trabalhamos não pelos resultados, mas por obediência. Aquilo que Deus mandou, nós fazemos. Se vai frutificar na nossa época ou não, meus irmãos, não sabemos. Se o nosso filho vai se afastar e vai voltar em tempo de nós vermos, nós não sabemos. Mas nós temos que semear em todas as frentes. Semear significa obedecer a Deus. E nós não estamos pensando no resultado da semeadura. Nós estamos pensando na obediência a Deus. Mas é certo que Deus fará a sua obra e cumprirá a sua vontade. Então o crente precisa crescer em todas as frentes. Não tem como mudar. Irmãos, as frentes que nós crescemos é oração e leitura da palavra. E é testemunho. Essa tríade não tem como escapar. Não tem como escapar da tríade que faz também sentido para nós, que é amar, perdoar e servir. E não tem como escapar da tríade também, que é fé, esperança e amor, que é aquilo que fundamenta a nossa esperança em Cristo. Nós vamos entendendo o Evangelho à medida que nós vamos nos submetendo ao senhorio do nosso Deus. E eu quero terminar falando do terceiro caminho da multiplicação, que é o fruto de Deus. Diz assim, no meio aí do verso. E recolheu 100 por 1. Meu maior sonho, esse foi o primeiro tema que eu usei numa igreja que eu trabalhei em Franca. Foi o primeiro tema que eu fiz, sobre Isaac. Sabe o que aconteceu no fim do ano? Nada. Sabe o que aconteceu em 3 anos? Absolutamente nada. Na minha perspectiva, tá? Porque às vezes a gente quer aqui, e no mesmo ano, recolher o 100 por 1. O que eu estou querendo dizer aqui é que o fruto é de Deus, não é meu, e muito menos seu. Não é nosso. Às vezes nós vamos nas nossas orações reivindicar a Deus. Deus precisa fazer isso. Deus precisa mudar fulano de tal. Deus precisa acertar isso. Por isso que Sabe, o fruto não é nosso. O fruto é de Deus. E quando você lê a história do apóstolo Paulo, o seu coração, as suas queixas diante de Deus, intercedendo pelas igrejas, você entende isso. Não é porque ele ensinou, ele falou que os irmãos da igreja falaram, não, que bom que Paulo falou, vamos acertar isso aqui, vamos viver dessa forma. Ou Moisés no deserto, nós sabemos as queixas dele diante de Deus, porque foram registradas as suas orações. Para o povo ele não ficava falando, vocês são isso e aquilo. Ele falava para Deus. E para você ver, o homem ficou fora da terra prometida. Não por culpa dele, mas por culpa do povo. Aí ele ficou nervoso. Está vendo? Cantamos aqui, né? Longanimidade. Ao invés de falar a rocha, ele bateu 2 vezes. Deus falou, então você não vai entrar. Números 12 fala que ele era o homem mais manso da terra. Se eu tivesse lá, eu falar, Moisés, o que você fez, homem? Isso é para que a gente aprenda a temer a Deus. Moisés poderia chegar para Deus e falar, Deus, mas só foi hoje que eu perdi a cabeça. Mas sabe qual que é o problema? Uma única vez que você perde a cabeça, você pode desonrar a Deus. E quando você lê nos Salmos, o salmista fala, e Moisés não honrou o Senhor falando na rocha, ele bateu na rocha. Dá a intenção de que Moisés achava assim, se eu bater vai rachar e vai sair água. Só falar talvez não saia. E aí ele ficou de fora. Que coisa, né? Isso deveria criar um temor em nós. E ao mesmo tempo esse reconhecimento
que o fruto é de Deus. O fruto é de Deus. Às vezes a gente quer bater na cabeça do filho para ver se abre, né, e entra aquelas coisas que você está ensinando como pai e mãe. Não funciona assim. Tem que dobrar o joelho e orar. Agora, quando Deus bate lá na cabeça dele, e abre e coloca, gente, aí muda tudo. Muda tudo. Aí você nem vai reconhecer que é seu filho. Porque houve uma intervenção de Deus. E aí é algo inusitado aos nossos olhos. Mas quem aqui é pai e mãe e já viu isso, sabe que é algo que só Deus pode fazer. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, ela fala que esse é o fruto. Cristo vai fazer a obra em nós. Através da sua palavra, Ele está nos santificando. Mas assim, irmãos, lembrem de vários textos bíblicos, a começar principalmente por Hebreus, capítulo 2 e 3. Fala para que nós nos esforcemos. E às vezes eu acho que nós não estamos fazendo esforço nenhum para experimentar a bênção de Deus. Às vezes eu quero que instantaneamente a palavra de Deus venha à minha mente, ao meu coração. Eu não me esforço por ler, por estudar, por aprender. Eu não me esforço para orar. Eu não me esforço para ir à igreja. Ou então eu venho e não consigo tirar nada de prazer. Eu venho por obrigação. Domingo, tem que ir na igreja. Então vamos. E aí, como cantamos aqui no início, que Ele é a nossa fonte de excelso prazer, e de muitos hinos foi tirada a palavra gozo, por causa do uso malicioso que usam aí fora, mas gozo é prazer pleno. Tiraram até dos nossos hinos que a gente tem que ficar se conformando ao mundo, fala tal coisa, aí nós não podemos falar. Então tirou essa ideia. É isso que a Bíblia fala. Você, ao estar na presença de Deus, você precisa desse gozo, desse prazer pleno que só Deus pode dar à sua alma. Talvez quando você entra aqui, eu ou você, chateado, ou por obrigação, tem que vir, tem que pregar, tem que dirigir a liturgia, tem que ir embora. Eu estou perdendo aquilo que é mais significativo, que é estar na presença de Deus. Que é ser tomado dessa plenitude pelo seu Espírito e ser abençoado, ser curado, moldado. Sair daqui renovado. Não está dizendo que amanhã vai ser mais fácil, mas está dizendo que Ele está abençoando a nossa vida para que nós possamos acompanhá-lo. A minha esperança é que Deus fale aos nossos corações e nos ajude. E que nós não sejamos como o povo de Israel que resistia ao Espírito Santo de Deus. Ouça atentamente o que Ele está dizendo. Deixe Ele tocar na sua vida. Não tenha medo daquilo que Ele tem para você. Não tenha medo de expor diante dEle, e até mesmo dos irmãos que podem te ajudar, os seus pecados, as suas falhas. Porque sozinho, irmãos e irmãs, ninguém vai a lugar nenhum. Nós somos um povo que fomos chamados para caminhar em unidade. Onde um ajuda o outro. Onde um precisa do outro. E quando nós perdemos isso de vista, nós perdemos a bênção de Deus. E sem a bênção de Deus, ninguém multiplica absolutamente nada. Que Deus nos ajude e nos dê da sua graça maravilhosa. Fiquemos em pé, oremos ao Senhor. Pai, ajuda-nos a compreender o quanto nós dependemos do Senhor. E o quanto nós precisamos da bênção do Senhor. Visita-nos com o Teu Espírito. E que os nossos corações não se endureçam na presença do Senhor. Trabalha hoje nos nossos corações. O Senhor tem falado aos nossos corações. Hoje de manhã falou profundamente ao meu coração. Profundamente. E eu sou aquele que deseja viver de acordo com a Tua vontade. Desejo que minha família viva de acordo com a Tua vontade. Desejo que a igreja, a primeira igreja presbiteriana de Bauru, que é a igreja do Senhor, viva de acordo com a Tua vontade. Sonda a nossa mente, o nosso coração. Visita-nos com o Teu poder, com a Tua glória e majestade. E abençoa-nos, Pai. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Continua a inquietar o nosso coração. A despertar-nos para ouvir a Tua voz e fazermos a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.